Estados Unidos em Israel já começou a retirada de norte-americanos do país. A gente te mostrou mais cedo imagens dessa movimentação acontecendo. Os cidadãos serão deslocados para o Chipre e vão embarcar em um navio. O Marcelo Matos tem mais detalhes a respeito dessa movimentação para a gente. Traz agora as informações ao vivo. Como que os Estados Unidos organizaram esse resgate? Conta com detalhes para nós, Matos, por favor. Mais uma vez, bom dia para você, Lívia, e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Exatamente, a Embaixada dos Estados Unidos passou então a disponibilizar a partir desta segunda-feira a possibilidade para os cidadãos norte-americanos que estão justamente ali na faixa de Gaza, expectativa de 500 a 600 pessoas, essa saída pelo Chipre, pelo mar. Desde o início o país garantiu que iria não apenas utilizar os aviões para a retirada dos seus cidadãos, mas também opções por terra e também por mar, e então a partir dessa segunda-feira isso está sendo feito. Inclusive há um pedido então da Embaixada para que eles possam seguir justamente ali para a fronteira e, portanto, saírem a partir desta segunda-feira, já que há uma grande expectativa dessa incursão terrestre do Exército de Israel, a expectativa de novos bombardeios também aéreos a todo momento. Então, a grande preocupação do país para que haja, portanto, essa possibilidade que também seja oferecida agora, como você disse, pelo mar, através de Chipre. Inclusive, nós temos aí um vídeo da Reuters que aponta, que mostra justamente essa situação que está acontecendo agora, né? As pessoas que estão chegando a esse ponto na região portuária, e há toda a conferência por parte da Embaixada norte-americana, evidentemente, dos documentos dessas pessoas. Então, nós cada vez mais nessa segunda semana estamos acompanhando as possibilidades para que quem queira deixar a faixa de Gaza possa fazer essa opção, justamente a disputa diplomática na tentativa da abertura de um corredor humanitário, na iminência de uma nova ofensiva muito forte na região. E, é claro, vamos acompanhar tudo e voltaremos também ao longo da programação da Jovem Pan com mais informações, Lívia. Contamos com você, assim como contamos com toda a nossa equipe de reportagem. Marcelo Matos, um bom trabalho para você e até já. Vamos a mais análises nesta segunda-feira aqui no Jornal da Manhã. Amanda Klein, eu quero retomar a entrada que a Soraya Lawande fez antes do Marcelo Matos sobre aquelas declarações de Joe Biden em entrevista a um canal de TV norte-americano, destacando que seria um grande erro o Hamas ocupar a faixa de Gaza. Mas é preciso pensar nisso, porque uma vez que os israelenses conseguirem derrotar o Hamas, que é o grande objetivo, vai ficar um vácuo de poder lá na faixa de Gaza. E aí, quem que vai ocupar? Como será que estão andando essas articulações? Porque muita gente deve estar pensando nisso já, né? Lívia, acho que ele falou que seria um grande erro Israel ocupar a faixa de Gaza, isso, né? Israel, é preciso você pensar na possibilidade ali, na perspectiva de 2 estados. Você veja que o Joe Biden ele já se prepara, porque ele também está sendo vítima de grande pressão interna, e você tem eleições se avizinhando. Ano que vem tem eleição presidencial nos Estados Unidos. O Partido Democrata ele não é tão fechado em torno de Israel como é o Partido republicano. É lógico que nesse primeiro momento há uma união dos 2 partidos em torno do apoio a Israel. Foi vítima de um ataque terrorista, na concepção deles, né, e do direito internacional também tem direito de se defender, de retaliação. Mas à medida dessa contraofensiva, e principalmente como será essa contraofensiva, isso ontem foi declaração do Antony Blinken, que é o principal, um dos principais ministros, né, secretários, como eles chamam de Biden, um secretário de Estado, equivalente ao chanceler, que já fez esse périplo pelo Oriente Médio, passando por 6 países, contando com Israel. Isso, a forma que será feita essa contraofensiva, essa retaliação importa. Porque, nas palavras de Blinken, tem que ter essa divisão compartilhada de direitos humanos e de não entrar numa crise humanitária, na morte incontável de civis. Portanto, tem um alerta também para Israel de que será preciso fazer isso de uma forma. Você veja que desde o primeiro ultimato que foi dado para Israel, para que as pessoas se locomovessem de Gaza, saísse esse 1 milhão, metade da população do norte do território para o sul do território, você já teve uma série de extensões, e a ofensiva terrestre ainda não começou. Tenho para mim que isso tem a ver
com essa parte política que está sendo costurada no Oriente Médio, como o Rafael já ressaltou, tanto no sentido desse conflito não proliferar, não se disseminar para outros países. Do outro lado, você tem essa prática dissuasória, que já são dois navios, melhor dizendo, dos Estados Unidos, que na região, no Mar Mediterrâneo. Então, para deixar bem claro, um alerta para todos os outros países do Oriente Médio, Irã, Hezbollah, não entrem nesse conflito, porque a situação vai piorar. Nessa entrevista, o Biden falou, olha, nós estamos aqui, a gente está ao lado de Israel, mas é preciso pensar nesse segundo momento, que é do Estado palestino. Se Israel simplesmente ocupar Gaza e tomar aquilo como mais um território, a exemplo do que fez na Guerra dos 6 Dias, em 1967, que tomou uma parte do território do Egito, da Síria, depois devolveu algumas porções, mas ficou com uma parte grande do que é hoje a Cisjordânia e a faixa de outros territórios, Península do Sinai, etc. E se isso acontecer, simplesmente vai criar mais uma horda de refugiados, os palestinos sem Estado, que é o que eles têm hoje. Eles não têm Estado, eles não têm cidadania, é simplesmente um território, mas tem passaporte, tudo isso é muito provisório, e vai criar um barril de pólvora ainda maior no Oriente Médio. Portanto, Israel também tem que ouvir esse recado dos Estados Unidos. A gente está ao lado de vocês, mais um. A maneira como vocês farão essa contraofensiva importa. 2, a gente ainda trabalha com a perspectiva de 2 estados. Pelo menos, se os democratas continuarem no poder, com uma possível reeleição de Biden, é isso que está no horizonte. Agora, se o Trump ganhar as eleições do ano que vem, aí essa solução de 2 estados, obviamente, pode vir por terra. Portanto, um xadrez todo muito delicado, sensível, lá no Oriente Médio, sendo costurado. Anos, não é, Dantas? Como lembrou a Amanda, tem eleição no ano que vem, um grande trunfo, talvez o maior na política internacional da campanha de Biden, era oferecer ao mundo o Oriente Médio minimamente mais pacificado do que aquele que recebeu depois da administração Trump, com a confecção pelos americanos de uma aproximação, um acordo, o envolvimento da Arábia Saudita no Acordo de Abraão, reconhecendo o Estado de Israel. Isso foi por água abaixo. Né? Ou seja, é uma preocupação menor nesse momento, muito menor, evidentemente, mas adicional para a campanha de Biden no ano que vem. Ele vai chegar à campanha com um mundo bem mais inseguro, né? Com uma guerra na Europa depois de muito tempo e com o Oriente Médio desestabilizado, né? Sem dúvida, Colombo. Lembrando também de todo o recuo da própria diplomacia americana em relação ao Oriente Médio, em relação ao Afeganistão. O Biden vai sofrer politicamente com isso. Eu discordo da Amanda em relação ao que ele disse na entrevista. Eu acho que uma coisa é Israel precisa respeitar aquilo que foi definido pela comunidade internacional, pela ONU, pelo Conselho de Segurança, aquilo que foi definido pelos acordos já estabelecidos na década de 90, a coexistência de 2 estados ali. Então, o temor, claro que há um temor, e eu mencionei mais cedo no bloco anterior sobre o Egito, especialmente, que teme que Israel avance sobre Gaza, expulse os palestinos para o território egípcio e isso cria um gueto palestino lá, cria um problema para os palestinos e Israel não devolva a faixa de Gaza aos palestinos. Esse é vamos dizer assim, esse é um temor que existe e o Biden fez esse alerta. Agora, em relação à contraofensiva, o Biden está declarando total apoio, inclusive disse que o Hamas precisa ser exterminado. Eu fico pensando como é que será exterminado se houver um cessar-fogo. Nós sabemos que existe uma questão humanitária histórica, um agravamento dessa questão humanitária em função justamente dessa pressão que há para que os palestinos se desloquem para o sul, né? Na fronteira ali com o Líbano, com o Egito, e a dificuldade que se tem em relação a evitar justamente que Israel se utilize dessa contraofensiva. Agora, o Biden tem claro também a participação do Irã nesse processo, a ameaça que o Irã já fez, né, de que se houver a invasão da faixa de Gaza, especialmente essa incursão terrestre, né, o que o Irã teme é justamente que o Hamas seja exterminado, que todos aqueles túneis
subterrâneos que foram construídos pelo Hamas nas últimas 2 décadas sejam destruídos, porque aquilo ali é a garantia de que o Hamas permanecerá existindo, escondido, com suas armas escondidas. Há a informação de inteligência, as agências de inteligência americanas têm a informação de que no ano passado, né, estamos falando aí de meses atrás, houve uma reunião, inclusive entre líderes do Hamas, do Hezbollah e autoridades do Irã, especialmente o chefe das Forças Quds, que é o serviço secreto do Irã. Né? Então, os Estados Unidos sabem que o Irã está por trás desse ataque bárbaro do Hamas e que o Irã vai fazer de tudo para proteger o Hamas e transformar esse conflito num conflito regional. E isso vai fragilizar, isso tende a fragilizar naturalmente a influência dos americanos no Oriente Médio. É tudo que o Irã quer, fragilizar a influência, reduzir a influência dos americanos no Oriente Médio. Então, essa entrevista do Biden, ela precisa ser lida dessa forma. O Hamas precisa ser exterminado. Israel não pode se utilizar disso para ocupar definitivamente a faixa de Gaza, expulsando os palestinos para território egípcio. Né? E a gente sabe, no norte temos aí o Hezbollah, justamente com o apoio do Irã, já atacando, já fazendo ataques e bombardeios. Então, isso só aumenta a temperatura dessa reunião do Conselho de Segurança hoje, é a aprovação de uma resolução aí oferecida pela diplomacia brasileira, que, apesar de condenar os ataques terroristas do Hamas, não classifica o Hamas como terrorista, o que não deixa de ser uma contradição. Aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan tem opinião com Amanda Klein, com o Cláudio Dantas.